Atenção! Está no ar Redação TG. O Tribuna Getulense está aqui na Delegacia de Polícia Civil de Getúlio Vargas para conversar com o delegado Jorge Pierezan, que vai falar um pouquinho sobre violência contra a mulher no nosso município. Então, delegado, primeiramente gostaria de agradecer você por receber a equipe do Tribuna Getulense. Então, a maioria dos casos, a própria mulher denuncia ou algum terceiro, alguém de fora pode denunciar? Acontece das duas formas. A vítima, em sua maioria das vezes, é a própria comunicante. Ela chama a polícia militar, se conseguir, para que seja feito o atendimento. Eventualmente acontece a prisão em flagrante do agressor, quando ele é pego no momento do crime. Mas a gente sabe que muitas vezes quem socorre aquela vítima é um vizinho, um familiar, uma pessoa próxima dela, que sabendo daquela agressão, tanto quando é situação de flagrante, que a violência está acontecendo, física, psicológica, qualquer uma das formas, ou até mesmo quando ela sabe que aquilo está acontecendo numa família e a vítima não tem condições ou não tem coragem de denunciar. Acontece, a gente tem muitos casos aqui na delegacia em que o comunicante da ocorrência é um desconhecido. E a gente imagina que é alguém próximo que não está mais tolerando aquela situação e sabe que a vítima não tem condições de se defender. Então os dois casos acontecem mais pela própria comunicação da vítima, mas o outro também existe. Há casos que a mulher que sofre agressão, ela negue o ocorrido por medo, alguma retaliação por causa disso? Acontece, infelizmente acontece. Nós sabemos que esse tipo de violência ela é estrutural, né? Muitas vezes a vítima, a mulher, ela não tem condições de sustentar aquilo que está acontecendo, né? de confirmar aquela violência. Por questões econômicas, familiares, ela não tem para onde ir, ela não tem como se manter, ou por uma dependência emocional. Mas eu também tenho percebido que com o tempo isso tem acontecido cada vez menos. A mulher, conhecedora dos seus direitos, sabendo que existe um Estado por trás, tem acreditado na punição. E ela realmente acontece. E a própria lei, ela traz distinção entre o crime e outro, para que, feita a representação na delegacia, só pode ocorrer a renúncia em juízo, e a depender do crime, como é o caso da lesão corporal, independe da representação da vítima. A polícia, sabendo que existiu uma violência doméstica e familiar contra a mulher, que ocorreu uma agressão física, a gente não precisa da representação dela. O crime é de uma ação penal pública incondicionada, como um furto, um roubo, um homicídio. Quando a denúncia foi feita, quais medidas são tomadas a partir desse momento? Feita a ocorrência da delegacia, é feito um relatório. A vítima preenche um documento, ela expõe exatamente qual é a agressão que ela está sofrendo, qual é o nível de violência, quais são as condições dela. Feita a ocorrência policial, ela solicita as medidas protetivas de urgência. Nós encaminhamos imediatamente as medidas ao juízo. O juízo recebe, defere ou não aquelas medidas. Essa é uma questão que o juiz decide. Decidiu pelo deferimento das medidas, o autor é intimado e a partir dali, se ele se aproximar da vítima, se ele descumprir qualquer uma das medidas impostas, ele comete um novo crime, que é o descumprimento da medida protetiva de urgência. Esse crime, inclusive, é inafiançável. Acontece muito, Sebastião, casualmente eu estou de plantão essa semana e é raro um plantão que a gente não recebe lá um flagrante pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. E em relação ao crime de violência doméstica, infelizmente são muitos casos durante o plantão. O agressor geralmente ele faz uso de alguma substância ilícita, um abuso de álcool, drogas. No geral, como que você vê essa situação? Muitos dos casos o agressor está embriagado, tantos outros ele está drogado. Embora aconteça também ele cometer esse crime contra a mulher sem ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica e nem droga. Não é uma condição fundamental, mas os números nos mostram que a violência ela aumenta exponencialmente quando há consumo de bebida alcoólica e de drogas. Os agressores também, geralmente, eles têm alguma ficha, algum passado criminal ou uma ficha limpa? Esse tipo de violência ele se representa contra a mulher, mas nós identificamos um padrão. O criminoso comete mais esse tipo de crime. Por quê? Porque ele não tem apreço pela vida humana nem pelo direito do outro. Então é possível fazer esse paralelo entre a quantidade de crimes cometidos e a quantidade de crimes cometidos anteriormente pelo seu agressor. Quando se fala de Maria da Penha, a maioria tem um histórico de violência. Não estou falando só de violência patrimonial, por exemplo. Pode ser de violência física, pode ter um histórico de agressão, pode ter um histórico de crimes contra a honra, pode ser um indivíduo que bebe e dirige, cometendo um crime de embriaguez ao volante, mas isso realmente é presente, sim. E a violência, ela acontece em todas as classes sociais, independente da condição financeira das pessoas?
Esse tipo de crime não se distingue por classe. Percebe que da classe mais abastada à menos abastada existe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Evidentemente que numa sociedade onde a classe com menos recurso ela é maior, infelizmente temos mais pessoas com pouco dinheiro do que pessoas com muito dinheiro, acontece mais, mas não por uma proporção, simplesmente porque tem mais pessoas numa condição de pouco recurso. Mas é fácil apontar que esse tipo de delito ele não se restringe a uma classe social. Do homem mais rico da cidade ao mais pobre, é possível se verificar esse tipo de evento. Falando mais aqui sobre Getúlio Vargas, a frequência dessas denúncias, desses casos, é constante aqui na nossa região? Infelizmente muito, né? Muito constante. Na delegacia de Getúlio Vargas não há um dia sequer que nós não temos um registro de ocorrência de violência doméstica. Na região toda, então, bem mais, né? Muito mais do que isso. É um número que chama a atenção. Embora exista a punição, exista o avanço da legislação, a Lei Maria da Penha ela foi uma lei que veio num momento muito oportuno, ela veio para ajudar, ela realmente funciona. Claro que a gente tem que analisar os abusos que eventualmente acontecem, né? Mas isso aí não descaracteriza a lei, nem a funcionalidade dela, né? A violência doméstica ela é presente na nossa sociedade e ela tem que ser combatida. A gente não pode fazer de conta que ela não existe. Ela existe e ela tem que ser combatida. Já teve algum caso aqui na região que chegou a avançar a um ponto de um homicídio? Aqui na nossa região de Getúlio Vargas, felizmente não. Aqui nós temos atendido o mais rápido possível. A vítima, quando chega na delegacia, nós temos um prazo, né, para encaminhar a medida protetiva. Nós nunca chegamos ao fim desse prazo. A gente imediatamente encaminha ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário também, de forma muito rápida, defere ou não as medidas protetivas, né, com um critério bem colocado, né? Então nós não tivemos ainda. Infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul a gente já presenciou alguns eventos, agora recentemente um evento lá em Uruguaiana, né, em que o agressor acabou matando a vítima. Temos que pontuar também que a responsabilidade por esse ato, né, é do agressor. O agressor é o responsável pelo homicídio. Tá? As forças de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os órgãos de Estado, eles aplicam a legislação, né? Mas a gente não pode desconsiderar o grau de culpa e a culpa do agressor, né? Ele tem que ser punido pelo primeiro crime que ele cometeu e agora pelo segundo crime, que infelizmente foi tirar a vida de uma vítima. Certo, então, delegado, eu gostaria de agradecer você por ter falado um pouquinho sobre a violência contra a mulher para o Tribuna Getuliense. Algum recado que você queira dar, encerrando a nossa entrevista? Eu que agradeço a presença de vocês, né? É sempre um prazer recebê-los aqui, sempre que precisarem ou que quiserem conversar um pouco sobre algum tipo de assunto de nosso interesse, né? Eu estou de portas abertas na delegacia, a delegacia está de portas abertas. A comunidade, sempre estamos de portas abertas. O maior aliado da Polícia Civil é o cidadão, né? Grande parte dos crimes que nós conseguimos esclarecer por participação do cidadão. Aquela pessoa que também está indignada com a violência, que não concorda com o que vem acontecendo, ela pode nos procurar de forma anônima, né? A delegacia de polícia garante o anonimato, o sigilo da pessoa. Se ela quiser vir à delegacia, o que nos disser será mantido sob sigilo. Se ela quiser fazer um contato conosco aqui para conversar, estamos de portas abertas e sempre tentando fazer o melhor para a nossa comunidade de Getúlio Vargas. Para mais entrevistas e notícias, acesse o nosso site tribunagetuliense.com.br. Você acompanhou Redação TG.